Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Dando seguimento às nossas matérias, né, os nossos conteúdos, a gente vai iniciar hoje os crimes contra o patrimônio, certo? Nós encerramos na aula passada os crimes contra a liberdade individual, agora a gente vai começar os crimes contra o patrimônio. Então, peço que vocês abram o código de vocês, o Vademecum. A gente vai começar pelo o crime de furto, artigo 155. Tá? Para facilitar aqui, eu também consegui compartilhar aqui com vocês, tá? O site do Planalto, mas vocês podem acompanhar aí. Pronto, tem assim, ó. Vou minimizar aqui, tá certo? Só um instantinho. Ó, artigo 155, né? Tem assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, gente, aqui nós temos o crime de furto. E a primeira pergunta é: qual é o bem jurídico protegido pelo crime de furto? Aí você vai responder: patrimônio, está aqui no título 2 dos crimes contra o patrimônio, tá certo? Mas, gente, não é apenas a propriedade. O patrimônio aqui engloba propriedade, posse e mera detenção da coisa. Então, o bem jurídico protegido, patrimônio, engloba propriedade, posse e detenção. Tá certo? Vamos lá. Quem pode praticar esse crime? Então, coloquem aí no caderno de vocês quem pode ser o sujeito ativo. O sujeito ativo do crime de furto, anotem aí, é qualquer pessoa que não seja o proprietário, tá certo? Então, qualquer pessoa, sujeito ativo, quem pode praticar? Qualquer pessoa que não seja o proprietário. Por quê, Aldemar? Qual é o crime que comete o proprietário da coisa, a coisa móvel, que está na posse de outra pessoa? Então, imagine que, por algum motivo, um contrato, um empréstimo, sei lá, meu carro, que é uma coisa móvel, está na posse de um terceiro. Qual crime o proprietário comete se ele vai lá e subtrai o bem que lhe pertence? Gente, o proprietário não comete crime de furto, mas ele pode cometer esse crime aqui, ó. Artigo 345. Exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, olha só, além da pena correspondente à violência. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, ação privada. E o proprietário pode cometer também esse crime aqui, ó, do 346, que diz: tirar, suprimir, destruir, danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, gente, anota aí que o proprietário não comete crime de furto, porém ele pode cometer o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345 e 346. Beleza? Tá. Vamos à seguinte questão. Qual é o crime que comete o coproprietário, co-herdeiro?
ou seja, aquela pessoa que possui a propriedade de uma coisa móvel, só que essa propriedade também é dividida com outras pessoas. Pessoal, o co-herdeiro e o proprietário que subtrai a coisa comum não comete também crime de furto, mas ele vem para cá, ó. Ele vai cometer o crime de furto de coisa comum. Tá certo? Que diz, artigo 156, subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, imagina só, o proprietário, né, o condômino, que subtrai uma coisa móvel pertencente a ele e a outras pessoas, comete crime de furto de coisa comum. Artigo 156. Esse crime, ele tem duas peculiaridades. Primeiro, nós temos aqui, vou minimizar, nós temos que a ação é pública condicionada à representação. Parágrafo 1º diz, somente se procede mediante representação. Tá certo? E a segunda peculiaridade está aqui no parágrafo 2º, que diz, não é punível a subtração de coisa comum fungível, e aí você vai pegar o conceito lá do subdireito civil, né? Coisa fungível é aquela que você pode trocar por outra da mesma natureza sem perder, né, nenhum valor, cujo valor não exceda a cota a quem tem direito o agente. Então, eu vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês. Imagine que o filho subtrai uma quantia em dinheiro deixada pelo pai que faleceu. Só que ele não é o único herdeiro, tem ele e outro irmão. Então, imagine que o pai deixou uma quantia de 10 mil reais. Enquanto não for realizada a partilha, esses 10 mil reais pertencem ao espólio, ao conjunto de bens do decujus. Imagine que esse filho vai lá e subtrai 5 mil reais dos 10 mil reais. Bom, nessa hipótese, ele cometeu o crime de furto de coisa comum? A resposta é não, porque ele subtraiu uma coisa fungível, dinheiro, em regra, é coisa fungível, que não ultrapassou a parte que ele cabia na herança. E aí ele não vai cometer crime de furto de coisa comum. Beleza? Não é punível quando você subtrai até aquela cota que lhe cabe, né, no condomínio, na herança ou na sociedade. Beleza? Então, coloca aí no caderno que também o co-herdeiro e o coproprietário não vai cometer crime de furto. Bom, quem é que é a vítima? Então, vamos aqui. Quem é a vítima do crime de furto? Gente, a vítima do crime de furto pode ser tanto a pessoa jurídica como a pessoa física e jurídica. Mas muito cuidado. Vamos trazer aqui uma seguinte situação. O indivíduo, o agente, furta o veículo de um terceiro. Furta o veículo do terceiro e passa a usar esse veículo, fica usando. Aí, um certo dia, ele estaciona o veículo, vem um terceiro e furta o veículo do primeiro, digamos assim, do primeiro ladrão. Como é que fica a situação, gente? Aquele ditado, né? Ladrão que furta ou que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, não funciona, tá? Ladrão que furta / rouba ladrão comete crime de furto ou roubo. Só que tem um detalhe, quem é que é a vítima desse segundo furto? Muito cuidado. A vítima desse segundo furto não é o ladrão que furtou, é o proprietário da coisa, lá que teve a coisa subtraída. Então, ladrão que furta ladrão comete crime de furto, só que a vítima não é o ladrão, a vítima é o proprietário da coisa. Joia? Tá.
Próximo ponto que eu quero ver com vocês. Vamos ver a conduta. Vou voltar aqui para o crime de furto, no caput. Tem assim, ó, a conduta é subtrair. Tá? O verbo, o núcleo é subtrair. O que significa subtrair, gente? Subtrair é o apoderamento. É você inverter a posse. Então, subtrair é o apoderamento, é você inverter a posse. Esse apoderamento, ele pode ser direto, quando o indivíduo vai lá e subtrai, mas ele também pode ser indireto. Aldemar, como é que eu tenho o apoderamento indireto? Tá certo? O apoderamento indireto, gente, é feito por meio de animais. Então, muito comum. Aquele exemplo de filmes em que o macaquinho vai lá e pega, né, a carteira do outro, a mando do seu dono. Gente, o macaco, por óbvio, não comete crime de furto. Animais não cometem crimes. Então, quem vai cometer é o dono do macaco que ordenou essa subtração. Então, ele vai cometer crime de furto por meio de apoderamento indireto. Joia? Pronto. Então, a conduta é subtrair. Tá? Qual é o objeto material do crime de furto? Muito importante aqui, ó. O objeto do crime material de furto está aqui, ó. Coisa alheia móvel, tá certo? O objeto do crime de furto é a coisa alheia móvel. E eu vou aqui abrir a lousa, estou começando a pegar já a manha desse programa, né, quando ele quer ajudar, tá aqui. Vou compartilhar aqui com vocês o pente, tipo como se fosse uma lousa. Pronto. Vou anotar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, ó, o objeto material do crime de furto é 1. A coisa. 2. Alheia. E 3. Móvel. Tá? Coisa alheia móvel. Gente, o que é coisa? Coisa, você vai tirar o conceito lá do subdireito civil, tá certo? O que é uma coisa? É todo bem, é todo bem com valor econômico, certo? É. Tá? Coisa é todo bem com valor econômico, tá certo? Então, o que é que eu posso dar como exemplo? Carro, celular. Aí vem a pergunta que sempre cai. O cadáver. O cadáver pode ser objeto material do crime de furto? Cadáver, ele pode ser considerado coisa para os fins penais? Gente, em regra não. Mas o cadáver pode se pertencer a uma IES. Por exemplo, nós temos um cadáver na Faculdade de Medicina da UFC, da Unifor. Tá? Então, o cadáver, quando ele pertence a uma entidade de ensino, ele pode sim ser considerado coisa e pode ser considerado para fins de furto. Tá bom? Aí nós temos outra questão que sempre a doutrina se debate. E aquelas coisa de valor sentimental. Tá? A coisa de valor sentimental pode ser objeto do crime de furto? Bom, aqui nós temos duas correntes. Tá? Para uma primeira corrente, não. Tá? Dentre outros autores, quem defende que não pode é o Guilherme de Souza Nutt. O Nutt entende que coisa de valor sentimental, exemplo, aquela fotografia que você guarda,
não pode ser objeto material do crime de furto. Para o NUT, isso resulta, a solução disso se dá com dano moral. O agente vai lá utilizar do subdireito civil para poder, digamos assim, pedir o dano moral. Então, para o NUT, não. Porém, nós temos uma segunda corrente, que é a que predomina, tá certo? Segunda corrente, assim, ó, que prevalece. Para essa segunda corrente, as coisas de valor sentimental podem ser objeto material de furto. E quem defende é nada mais, nada menos que o saudoso Nelson Hungria. Bom, Nelson Hungria entende que as coisas de valor sentimental, como uma fotografia, podem ser objeto material do crime de furto. Professor, nesse caso aí, se a corrente majoritária prevalece essa, e o princípio da bagatela, onde é que entra aí? Se a coisa... Pois é, o princípio da bagatela, ele está relacionado com o valor econômico, tá certo? Eu, particularmente, entendo que coisas de valor sentimental não devem ser objeto material de furto, tá? Porque não tem valor econômico, tem valor sentimental, né? Então, eu particularmente concordo, eu sou minoritário, eu concordo com o NUT. Bom, se o cara subtrair uma fotografia que tem valor sentimental, isso é resolvido através do direito civil, vai lá, pede dano moral. Mas mover o direito penal para uma coisa que não tem valor econômico, né? Então, eu particularmente acho, até aplicando o princípio da insignificância, agora, você também tem que olhar, vou abrir aqui, você tem que perceber o seguinte, para aplicar o princípio da insignificância, eu tenho que ter a presença daqueles 4 vetores. E, de repente, você pode considerar que subtrair uma coisa de valor sentimental não é uma conduta com baixa reprovabilidade, entendeu? E aí, não tendo uma pequena reprovabilidade, seria possível a configuração do crime de furto, afastando, assim, a aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Mas tá aí, é dividida essa questão, né, do valor sentimental. Vindo aqui para cá, ó, vou apagar aqui essa coisa, vocês já anotaram, senão depois vai ficar gravado no vídeo. Tá. A coisa tem que ser alheia. Bom, o que é uma coisa alheia, né? Bom, é a que não lhe pertence. Então, coisa alheia é aquela que não pertence ao agente. Nós vimos que o proprietário nunca comete crime de furto. Ele pode cometer exercício arbitrário das próprias razões ou furto de coisa comum, mas o 155 não. Tá? Mas, olha aqui, não é objeto material de furto também, ó, vou colocar aqui, ó, não é objeto material. O que é que não é objeto material do furto? Vamos lá, inicialmente aqui, ó, a res é coisa, derelicta. O que é res derelicta, gente? Res derelicta, tá? É a chamada coisa abandonada. A coisa abandonada não é objeto material de furto. Por que, Aldemar? Ora, se o proprietário abandonou, é porque ele não quer mais aquela coisa. Então, se ele não quer mais aquela coisa, não tem mais patrimônio para ser protegido. Então, a res derelicta, ou coisa abandonada, não pode ser objeto material de furto. Tá? Também não pode ser objeto material de furto a chamada res nullius. O que é a res nullius? Tá? É a coisa sem dono. Coisa sem dono, ora, se não tem proprietário, também não se encaixa no conceito de alheia. Tá certo? Não se encaixa no conceito de alheia. Então, res derelicta, coisa abandonada, res nullius, coisa sem dono, não são objetos materiais do crime de furto.
Aí vem a pergunta, e a chamada res despedita, tá? O que é a res despedita? É a chamada coisa perdida. Tem aquele ditado, né? Achado não é roubado, achado não é furtado. Gente, isso não vale, tá? Coisa perdida, ela não pode ser objeto material do crime de furto. Então, coisa perdida não pode ser objeto material do crime de furto. Contudo, configura crime. É o crime de apropriação de coisa achada. Está aqui no artigo 169. Tá certo? Eu vou só compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Compartilhei com vocês. Tá aqui. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. No parágrafo único, inciso 2º, tem assim, ó. Quem acha coisa alheia, ó, quem acha coisa alheia, perdida, e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, se você acha uma coisa que está perdida, vamos dar um exemplo. Você está lá no aeroporto e encontra uma maleta. Dentro dessa maleta tem lá 50 mil reais. Esse dinheiro pertence a alguém. Até porque ninguém vai deixar, abandonar 50 mil reais. Então, qual é o procedimento? Se você conseguir identificar a pessoa, que às vezes a maleta tem um nome, tem um contato, você entra em contato com essa pessoa e devolve. Tá? Não, Ademar, mas não tem nada, eu não sei de quem é, então posso ficar para mim? Não, senhor. Se você encontrar uma coisa que você não sabe a quem pertence, você tem por obrigação comparecer a uma delegacia de polícia e entregar para o delegado de polícia. Aí você vai dizer, pô, Ademar, mas o delegado vai ficar para ele. Bom, gente, se o delegado vai ficar para ele ou não, não é problema seu. O seu dever é ir lá e entregar. E digo mais, se o delegado de polícia ficar com aquela maleta de dinheiro para ele, ele vai cometer crime de peculato. Artigo 312, que vocês vão estudar em Direito Penal 3. A sua obrigação é entregar. Qual é o prazo? Esse crime aqui do 169, parágrafo único, inciso 2º, ele é um crime a prazo. Só recapitulando aqui o que vocês aprenderam lá em Direito Penal 1. O que é crime a prazo? Crime a prazo é aquele que, para sua materialização, para sua consumação, eu tenho que percorrer um certo lapso temporal. Então, esse crime do artigo 169, ele só vai existir, ele só vai se consumar, se o agente encontrar uma coisa que pertence a terceiro, que foi perdida, e ele não restituir ou não entregar para o delegado no prazo de 15 dias. Então, ele tem até 15 dias para entregar ao dono ou à autoridade policial. Somente depois de 15 dias é que ele comete o crime do artigo 169. Vou dar outro exemplo aqui. Às vezes, vem um dinheiro depositado erroneamente na sua conta. O dinheiro cai na sua conta, aquele dinheiro não é seu. Qual é o seu dever? É comunicar ao gerente do banco que houve um depósito na sua conta e que esse dinheiro não é seu. Porque se você gastar esse dinheiro, você vai estar cometendo esse crime do artigo 169, parágrafo único, inciso 2. Tá certo? Então, achado não é furtado, porém, achado, tá certo? Achado é apropriado. É a apropriação de coisa achada. Isso aí também é disciplinado no Código Civil, né? Quase do mesmo jeito aí que o senhor está falando. Rapaz, eu confesso para você que eu não sei não. Não, tá certo? E lá diz até que entregando ao delegado tem até uma recompensa para quem entrega. Eu me lembro, porque eu estudei Direito Civil.
né? Já tem mais de 10 anos. Eu sei que tem uma história de uma recompensa, você pode pedir uma recompensa, tal, né? Mas isso é coisa lá do direito subalterno, tá bom? Subdireito civil. Tá joia? Professor, Oi. professor, esse prazo para poder ser, vamos dizer assim, para poder ser preso, processado por se apoderar de um depósito, ele decai quando? Bom, não é decadência, tá? Aqui vai Esqueci. ocorrer a consumação do crime e o Estado tem um prazo para punir, que é o chamado prazo prescricional, porque a ação penal aqui é pública e incondicionada, então não tem prazo decadencial, tem prazo prescricional. Como a pena dele é pequena, não decorei não, mas vamos aqui, ó, artigo 169, de 1 mês a 1 ano. 1 ano, pessoal, prescreve, tá, em 4. O Estado, em tese, teria 4 anos para processar esse indivíduo, que é o prazo prescricional. Tá joia? Tá joia. Vamos lá. Valeu. Seguindo aqui. Obrigado. Vamos aqui, seguindo. Voltando aqui para o artigo 155. Pronto. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, voltar para a nossa lousa. Professor, só uma pergunta. Na prova, eu coloco o pensamento de Nutt, que não é crime, ou que não é objeto de furto material, o valor sentimental? Como é que eu faço? Na minha prova, eu não vou perguntar isso até porque há divergência. Tá? Numa prova, numa questão da OAB, numa questão de concurso público, também acho difícil isso ser cobrado numa primeira fase, tá? Numa prova objetiva. Isso aqui é mais questão para prova subjetiva. Mas aí, se for cobrado, nós temos ainda 10 minutos, tá? Se for cobrado numa prova objetiva, pense pelo cargo que você está fazendo a prova, né? Então, se eu estou fazendo a prova da OAB, eu tenho que pensar sempre mais favoravelmente ao criminoso. Então, eu vou dizer que o correto é o Nutt, que não cabe crime. Tá? Mas se eu estou fazendo uma prova para delegado de polícia, uma prova para Ministério Público, aí não. Eu me filio aqui a coisa sentimental pode ser objeto material de furto. Tá bom? Para a gente terminar aqui a aula, a coisa tem que ser alheia, e tem que ser móvel. Então, o que é uma coisa móvel? E aqui, cuidado, gente. Vocês já estudaram lá no Subdireito Civil que existem algumas coisas que são móveis, consideradas móveis pelo direito civil, mas não são móveis na realidade. E existem outras coisas que são móveis na realidade, mas são imóveis para o direito civil. Por exemplo, lá no direito civil, se você destelha uma casa, tira a telha de uma casa para fazer um reparo, aí deixa a telha encostadinha ali no canto, essa telha é considerada coisa imóvel, porque você tirou por um tempo determinado. Lá no direito civil, o avião ele pode ser objeto de hipoteca. Então, muito cuidado. O conceito de coisa móvel para o direito penal é diferente do conceito de coisa móvel para o subdireito civil. Tá? Então, no direito penal, vamos anotar aqui o que é móvel. Para o direito penal, móvel é a coisa que pode ser transportada, tá? É a coisa que pode ser transportada de um local para outro, tá? De um local para outro, sem perder sua identidade, tá? Sem perder a sua identidade. Então, gente, o telhado, o avião, podem ser objetos materiais do crime de furto. Então, para o direito penal, móvel é o que você pode levar de um local para o outro sem perder a identidade da coisa. Beleza? Mas olha a questão interessante em tempos de pandemia. Eu gosto de trazer exemplos para vocês da nossa realidade, que, se Deus quiser, vai passar. Então, imagina só. Hoje, nós vivenciamos uma calamidade pública internacional.
Nós estamos vivendo num período de pandemia da Covid-19. Então, imagine que o ser humano ele é capaz de tudo. O cara entra num hospital e subtrai aparelhos respiradores. Então, o elemento, né, o indivíduo vai lá no hospital e subtrai um aparelho respirador. Qual é o crime que ele comete? Ele vai cometer crime de furto, porque o aparelho respirador, presta atenção, ele é uma coisa, tem valor econômico, ele é alheia, porque não pertence ao agente, pertence ao hospital, e ele é móvel, você pode levar o respirador de um local para o outro. Pessoal, nessa hipótese, o indivíduo não vai cometer crime de furto. O crime dele é mais grave. Qual é o crime dele? É o crime do artigo 257. Eu vou abrir aqui para vocês o Código Penal. Aqui, ó. Artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou, olha só, calamidade. Tá certo? Nós estamos numa situação de calamidade. Tá bom? Aparelho, material ou qualquer outro meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, gente, o indivíduo que ingressa no hospital e subtrai os respiradores, em virtude da nossa situação de calamidade, ele não comete crime de furto. Isso seria fora da situação de calamidade. Então, esse indivíduo ele vai responder por crime do artigo 257 do Código Penal. Beleza? Ele não poderia entrar naquela situação lá, não, do hediondo, que ele põe em risco a saúde? Bom, não, de causar epidemia? Porque lá só é epidemia, tem outras hipóteses, não naquele hediondo, o que é que foi? Mas o crime de epidemia está aqui, ó. O artigo 267, está aqui o crime de epidemia. E diz assim, ó, causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Tá? Aí vem, ó, se o fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro, no caso de culpa, detenção. Eu não vejo aqui no caso do indivíduo que vai lá subtração. Agora sim, claro, se o cara pega sei lá, de repente vários coronavírus em um recipiente e propaga isso, né? A gente já está vendo a situação de pandemia, mas o fato dele subtrair esse aparelho respirador, ele não vai cometer o crime de epidemia, e sim o crime do 257. Um exemplo que aconteceu lá na Austrália, a mulher ela estava contaminada, né, com Covid-19 e foi no supermercado, tirou a máscara e ficou espalhando saliva em tudo. Ela comete de crime nesse caso? Bom, eu acho que nesse caso aí, ela vai cometer o crime do artigo 131. Tá? Até a gente já estudou. Artigo 131 é perigo de contágio e moléstia grave. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá certo? Beleza? Gente, aqui o tempo já está quase acabando, mas então eu vou parar a questão do conteúdo e a gente fica só com as dúvidas de vocês. Podem perguntar aí que a gente ainda tem 2 minutos e meio. Eu confundi, pessoal. Eu estava confundindo com aquele de falsificar, adulterar ou alterar medicamentos e produtos. Pode. A galera que está falsificando álcool gel, né? Tem uns vagabundos aí que estão falsificando álcool gel. Para o ser humano, eu não sei não. Mas eu espero de tudo do ser humano. Então, o cara que falsifica álcool em gel ou qualquer outro produto saneante, porque o álcool em gel, pessoal, é um saneante, né? Aí sim, ele vai cometer o crime do 273, né? Que é o crime de falsificação de produto, de medicamento saneante. Aí sim, se ele falsifica o álcool em gel, ele vai cometer crime hediondo.
Bom, ainda tem um tempinho aí. Pessoal, o senhor vai colocar algumas questões para a gente, não, de presente aí, desses conteúdos? Que o senhor Vou já tem? sim. É porque assim, tá com uma certa instabilidade no portal, tá? Mas eu vou colocar para vocês sim questões e esse vídeo vai subir ainda hoje, se Deus quiser, vai estar no portal com questões, tá certo? De crimes de furto. A gente só está começando o crime de furto, né? Mas eu vou selecionar aqui algumas questões. Tá certo? E aí não se... Aí eu vi que a V1 ela vai manter, né? Não vai ser Não, trabalho. a gente não está definido ainda, tá? Nós estamos aguardando a coordenação. Não está definido ainda. Mas assim que eu souber alguma coisa, eu já coloco no grupo. Tá bom? E lembrando que quinta-feira, avisem para a galera aí, eu estou colocando a aula 8h30, a nossa aula começa às 7h40, né? Então, quinta-feira, mais outra aula também, 8h30, tá bom? Para que vocês entrem numa rotina como se estivessem realmente lá na FB. Tá joia? Eu vou encerrar o vídeo aqui porque já está quase acabando o tempo. Tá joia? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar pelo grupo do WhatsApp. Tá bom? Certo. Bom dia a todos.